Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria poder chegar até a sua casa, até o seu trabalho, onde quer que você esteja neste momento, para rezarmos e meditarmos a Palavra de Deus. Quero acolher a todos que se inscreveram neste canal aqui no YouTube, que estão recebendo a Palavra de Deus pela primeira vez. Que vocês possam se sentir sempre bem e rezar conosco, fazer essa caminhada, meditando a Palavra e tentando viver essa Palavra no dia a dia. Pegue também a sua Bíblia e vamos rezar juntos. O Evangelho de hoje é retirado de Marcos, capítulo 10, versículos 32 ao 45. O texto diz assim: Naquele tempo, os discípulos estavam a caminho, subindo para Jerusalém. Jesus ia na frente. Os discípulos estavam espantados e aqueles que iam atrás estavam com medo. Jesus chamou de novo os 12 à parte e começou a dizer-lhes o que estava para acontecer com ele. Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos. Vão zombar dele, cuspir nele, vão torturá-lo e matá-lo. E depois de 3 dias, ele ressuscitará. Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda, é para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto de hoje ele é rico em detalhes. Primeiramente, o texto nos fala desta caminhada indo para Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa, onde Jesus foi entregue. E é interessante o comportamento dos discípulos, porque esse comportamento leva a atitudes, não sempre as mais acertadas. Vamos meditar. Jesus está falando com os seus discípulos porque ali havia uma confusão, um murmúrio. Então Jesus chama esses discípulos à parte e fala novamente para eles o que iria acontecer em Jerusalém. Que ali ele seria entregue, seria morto, sofreria, iriam zombar dele, cuspir nele, mas no 3º dia ressuscitar. Então Jesus dá essa explicação. A partir dessa explicação, há uma tomada de atitude egoísta. Eis que aqueles 2 discípulos, os filhos de Zebedeu, conversam com Jesus e dizem: Olha, quando tu tiveres no teu reino, um de nós senta à tua direita, outro à tua esquerda. Parando para analisar racionalmente, nós poderíamos destacar como Jesus estava falando, inclusive do sofrimento que iria passar, e aqueles estavam pensando no seu bem-estar. E aí os outros discípulos fazem o quê? Ficam indignados.
Mas que atitude é essa? Vocês são discípulos. Que atitude é essa? Jesus está falando do sofrimento, de tudo aquilo que vai acontecer em Jerusalém, e vocês estão querendo já deixar reservado o lugarzinho de vocês, um à direita e outro à esquerda? E aí Jesus novamente reúne a todos e dá um outro ensinamento a partir daquela realidade. Jesus diz, olha, eu sei que vocês não estão entendendo nada, mas vamos tentar então resolver essa questão que vocês estão levantando agora. E aí Jesus diz, vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. E aí ele retoma de novo aquilo que é o centro desse evangelho, aquilo que vai acontecer em Jerusalém. Dá essa explicação a partir dessa realidade e diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um resgate de muitos. Veja como Jesus consegue contornar a situação sem perder o foco. Lembrando que Jesus estava explicando o que iria acontecer em Jerusalém. Eles se dispersam com os seus pensamentos, com os seus desejos, vontades, enfim, aquilo que eles queriam para o futuro deles. Jesus explica novamente como eles precisam agir e retoma de novo o foco, retoma de novo a linha de pensamento. Nós precisamos muitas vezes nos dar conta que tudo aquilo que acontece na nossa vida não deve ser única e exclusivamente para o nosso bem-estar, mas para o bem de todos. Se nós formos olhar, e aí você que tem disponível também aí, sei lá, no Netflix, no Globoplay, enfim, YouTube, onde você conseguir achar. O filme da irmã Dulce, Dulce dos Pobres, brasileira. A forma como ela se coloca nesta caminhada, nesse chamado de Deus para a sua vida, nessa sua vocação específica, quem acompanha esse filme vê que ali deve existir muita perseverança, porque inclusive em uma das situações ela vai pedir esmolas, doações, em todos os lugares ela vai, mas vai lá num povoado e uma das pessoas cospe na mão dela. E ela diz, bom, isso aqui foi para mim. Agora você tem alguma coisa para ajudar os meus pobres? Muitas e muitas vezes nós precisamos passar por essas situações. Mas para nós superarmos essa situação, nós precisamos de muito cultivo espiritual. Caso contrário, vamos revidar, vamos falar muitas coisas. Então essa serenidade, precisamos dessa serenidade para entender qual é o projeto de Deus para a nossa vida, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel. Assim como diz Jesus, quem quiser ser grande, seja o servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. E se colocar a serviço. Vamos pedir a bênção de Deus nesta quarta-feira, rezando também por todos aqueles que estão em busca de um trabalho digno na intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia e até o próximo programa.